Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Vanessa Graziotin. Eu queria lhe parabenizar por mais uma iniciativa de Vossa Excelência tão importante à frente da Procuradoria da Mulher, que é destinar um espaço exclusivo para que as servidoras do Senado Federal possam amamentar seus filhos. Parabéns pela iniciativa. Eu, que sempre fui, na minha vida parlamentar e política, defensora da licença maternidade de 6 meses, inclusive aprovei a PEC na Câmara, que determina 6 meses para amamentação. Tivemos longos debates na comissão especial que discutiu essa questão. Fico muito feliz por ter sido concretizado aqui no Senado Federal a iniciativa de Vossa Excelência como Procuradora da Mulher aqui no Senado. Quero lhe parabenizar por isso e também lhe parabenizar, senadora Vanessa Graziotin, por seu pronunciamento de ontem. Ontem, que Vossa Excelência falou com tanta clareza, com tanta propriedade do momento político em que vivemos nesse momento em nosso país. E eu gostaria de aproveitar o tema que foi discutido por Vossa Excelência, falado com muita objetividade ontem aqui no plenário, e também trazer a reforma política como pauta, como assunto marcante nesse Congresso Nacional. Nós sabemos por que a reforma política costuma ser defendida de público e sabotada nos bastidores. É que nós mesmos, que aqui estamos e de quem depende a reforma política, fomos eleitos pelo sistema atual e podemos encontrar problemas caso haja mudanças radicais, como ocorreria com uma verdadeira reforma política. Não é uma situação nova, senhor presidente. No regime militar, os generais chegaram a examinar a possibilidade de tornar distrital o voto para câmaras, assembleias e Congresso Nacional. Recuaram ao constatar que, para isso, precisariam baixar novo pacote de abril. Mesmo o dócil legislativo, controlado pela arena daquele tempo, colocaria obstáculos a uma proposta que traria risco ao seu futuro político. Por essa razão é que tantas tentativas da reforma política terminaram nas gavetas do Congresso ou mutilada por sucessivas emendas que desfiguram o texto original. Essa é a situação que prevalece até agora e que precisamos reconhecer e fazer uma autocrítica. Chegamos, porém, a uma encruzilhada. Enfrentamos uma crise política e uma crise econômica, turbinada por série de denúncias, fundamentadas ou não de corrupção. Na raiz de tudo, também, temos de reconhecer, estão as disfuncionalidades do nosso sistema político. A reforma política tornou-se, assim, uma questão de sobrevivência. Estamos em uma encruzilhada, cientes de que só uma reforma permitirá a ultrapassagem dos impasses atuais. A alternativa será patinarmos na crise. Passamos, portanto, a nova etapa de nossa vida política, por ter ficado claro que a reforma se tornou imprescindível e essencial para a democracia brasileira. O financiamento privado de campanha precisa, sem dúvida, ser revisto. Ninguém duvida de que as doações de empresas, em especial das que mantêm negócios com o Estado, constituem esforço voltado não apenas para influenciar os resultados eleitorais, mas principalmente para obter benefícios futuros. A última eleição mostrou uma vez mais a progressão constante dos custos de campanha. Mostrou também a extrema concentração dos recursos disponibilizados nas mãos de poucos doadores. Não se trata de contribuições desinteressadas. Empresas de grande porte, todas com interesses em negócios com os governos, respondem por mais de 90% das doações. É essa a medida da influência do poder econômico sobre as campanhas e, em consequência, sobre os resultados eleitorais. Reconhece-se ainda que o custeio das campanhas não se limita aos recursos declarados de forma legal, mas inclui recursos clandestinos, doados sem a observância da lei e sem qualquer transparência. Conhecendo a gravidade desse problema, procurei dar minha contribuição apresentando o projeto de lei com o objetivo de instituir o financiamento público exclusivo de campanha.
Sei que já tramitam propostas nesse sentido, mas quis participar do debate com um projeto que tem características próprias, capazes de facilitar a operacionalização de nosso objetivo comum, que é garantir eleições limpas, igualitárias e democráticas. Conforme o projeto, que recebeu o número de 338 de 2014, todo recurso utilizado nas campanhas deverá provir do Fundo Nacional de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Será alimentado por dotações orçamentárias, embora eventualmente possa receber doações de pessoas físicas e jurídicas. Essas doações não serão, em hipótese alguma, feitas a uma só outra campanha em particular. Só poderão destinar-se ao fundo, que terá critérios rígidos para a distribuição de seus recursos entre os partidos e, no âmbito de cada um deles, entre as direções nacional, estadual e municipal. Proíbe-se, assim, as doações diretamente por parte das pessoas físicas e jurídicas, assim como proíbe o recebimento de verbas desses doadores, tanto por parte dos candidatos quanto dos partidos, fixando penalidade para o caso de descumprimento dessa norma. Senhor presidente, embora julgue o financiamento público de campanha a questão central para a reforma política que hoje se impõe, acredito que haja outros pontos relevantes a regular. Tomei a iniciativa de apresentar também outras propostas legislativas nesse sentido. Uma que fala da fidelidade partidária, outra que fala também instituir a cláusula de desempenho para os partidos políticos. Decisão nesse sentido da cláusula de desempenho dos partidos já foi tomada pelo Congresso e, infelizmente, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Registro que, tempos depois desse julgamento, ministros do Supremo o consideraram um erro. A verdade é que temos hoje um sistema partidário inchado, o que traz efeitos negativos para a governabilidade. À parte o número excessivo, a falta de densidade ideológica de nossos partidos e sua inconsistência interna prejudica a imagem da política perante a opinião pública, trazendo-lhe um descrédito incompatível com a democracia. Desejo, porém, deter-me sobre outro problema sério, igualmente objeto de proposição que apresentei para exame nesta casa. Trata-se da democratização da representação política, em especial no que se refere à mulher. Somos hoje, senhor presidente, 13 senadoras, apenas 16%. Na Câmara, a representação é apenas de 51 mulheres, ao lado de 462 homens, portanto, 9,9%. Muito baixa a representação, comparado com outros países da América do Sul e do mundo. Estou convencida de que só ampliaremos essa representação para patamares mais razoáveis se contarmos com mecanismos institucionais capazes de rever essa desigualdade histórica. Existem hoje proposições em tramitação com esse objetivo. Eu mesma fui relatora da Comissão de Constituição e Justiça de projeto da senadora Gleisi Hoffmann, que estabelece o mínimo de 50% das vagas em eleições proporcionais para o preenchimento por mulheres. Meu parecer, evidentemente, favorável ao projeto, foi aprovado na CCJ. Acredito ainda que essa proporção mínima deva ser complementada por outras medidas que garantam às mulheres condições mais justas na competição pela representação política. E aqui eu quero registrar que a bancada feminina do Congresso Nacional, as senadoras e deputadas, tem lutado intensamente para construir uma proposta viável para que a gente possa aumentar a representação feminina no Congresso Nacional. Foi por isso que apresentei o projeto de lei 389, de 2014, que não apenas determina aos partidos a garantia de que metade das vagas nas chapas de eleição proporcional seja preenchida por mulheres, como lhes assegura mais espaços nas campanhas. Nesse sentido, o projeto estabelece que partidos e coligações dividirão seu tempo de propaganda entre candidaturas de homens e mulheres na proporção do número de candidatos de cada sexo. Assim, garante-se justiça na distribuição do tempo de televisão e rádio, por exemplo.
Com o mesmo objetivo, o projeto reserva proporção mínima de 10% das verbas do fundo partidário para a promoção e difusão da participação política das mulheres. Caberá ao órgão nacional de direção partidária fixar essa proporção, mas sempre acima de 10%. Finalmente, senhor presidente, estabelece-se que os partidos deverão promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres nunca menos do que 50% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Acredito, senhor presidente, que a reforma política se tornou um imperativo. Como é imperativo também a presença feminina na nossa representação. Só assim nós teremos um país mais justo e mais democrático. Queria aqui, senhor presidente, ao falar um pouco sobre a necessidade extrema de reforma política, pelo momento em que vivemos de profunda crise política e econômica em nosso país, registrar também a nossa preocupação, o nosso acompanhamento intenso da aprovação hoje, discussão e aprovação hoje, da medida provisória 660, que regulamenta a emenda constitucional 79 de 2014, que prevê a inclusão de servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá nos quadros da União. Essa proposta, senhor presidente, ela é muito relevante para o desenvolvimento econômico, social desses dois estados. São estados que se localizam no extremo norte do nosso país e que precisam de um olhar atento do governo federal, do poder central, para que esses estados tenham condições mais preparadas, condições mais dignas de voltar a crescer, se desenvolver e oferecer à população desses estados uma vida melhor. Sem dúvida nenhuma, no momento da transição de ex-território para Estado, no período de 1988 a 1993, esses dois estados tiveram a necessidade de mão de obra qualificada, de servidores para implementar as políticas públicas na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, na área de transportes. Então, naquele momento de transição de ex-território para Estado, era importante que, independente da forma como esses servidores foram contratados, eles possam hoje serem reconhecidos e enquadrados nos quadros da União. Porque o seu serviço, o seu trabalho, a sua dedicação, no momento em que prestaram serviço a esses ex-territórios, hoje Estados, era de fundamental importância para dar andamento e prosseguimento à gestão pública desses dois estados importantes e relevantes em nosso país. Estados que precisam, senhor presidente, desse olhar atencioso para que possam crescer e se desenvolver. Então, eu queria aqui registrar nesse plenário, logo mais às 14h30, a discussão e aprovação da medida provisória 660, que regulamenta a emenda constitucional 79, que foi promulgada final do ano passado aqui por este Congresso Nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.